Ano, é com prazer que falo com vocês mais uma semana geografando com o professor Anderson Batalha, tá? E hoje nós vamos dar continuidade, tá? Vou até tirar aqui Isso, Anderson Batalha, deixa eu colocar de novo, isso, bacana. Dar continuidade à nossa aula do capítulo 9 do livro de vocês, página 12 em diante, que fala sobre pressão atmosférica e deslocamento de ar. Professor, pressão atmosférica, o que é isso? Vamos olhar. Vamos entender um pouco o que é uma pressão atmosférica e deslocamento de ar. Gente, o peso, né, da camada de ar que nos envolve, nós podemos chamar de pressão atmosférica. Exatamente. Com a altitude, a força da gravidade é menos intensa e as moléculas de ar ficam mais distantes umas das outras. Está no livro de vocês essa imagem na página 12, ó, nas partes mais altas. Observem aqui, esses pontinhos brancos são as moléculas de ar. Então, observem que nas partes mais baixas, a pressão atmosférica ela é muito maior e a concentração de partículas de ar também há uma concentração muito maior. Já em lugares mais altos, falando em grandes altitudes, a presença de partículas de ar é menor e a pressão atmosférica também é menor. E aí, professor, exatamente, as partículas de ar, a pressão atmosférica, se não fosse o ar que nos envolve, a gente seria esmagado como papel. Isso. Exatamente. A pressão atmosférica é o que nos faz, por exemplo, dar um salto e a poucos segundos a gente descer. Lembra aquele ditado popular que tudo que sobe, desce, porque é uma pressão atmosférica muito grande sobre nós. Por isso que a gente não flutua, não voa como o super-homem, tá? Nós não temos esse poder de voar, né? Isso porque a pressão atmosférica nos mantém no chão. E a gente não é esmagado como papel porque os nossos pulmões são cheios de ar, então ajuda a equilibrar o nosso corpo. Além de que tudo está ao nosso redor. Nós temos pressão atmosférica de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados e dentro de nós mesmos, que são os nossos pulmões. Então, observem aqui nessa imagem que em lugares mais altos, a falta de ar, o ar fica rarefeito. E o que é uma coisa rarefeita, professor? Fica escasso, fica sem ar. Por isso que muitos alpinistas, ao subirem, ao tentarem subir montanhas, eles utilizam oxigênio. Quando tem jogo de futebol, por exemplo, ou tipo de modalidades em áreas onde estão acima do nível do mar, lugares altos, as pessoas sentem a falta de ar. Por quê? Porque não temos tanto a concentração, ó, como é aqui nas partes mais baixas. Então, nessas partes mais baixas, nós temos as alta pressão. Em lugares mais altos, baixa pressão e pouca concentração de partículas de ar. Por isso que em lugares mais altos a gente vai sentir a falta de ar, vai sentir um peso, Ave Maria, como está difícil de respirar. E aí as pessoas utilizam máscaras de oxigênio. Já em lugares mais baixos, nós temos uma pressão atmosférica muito maior, alta pressão. Espero ter entendido. Deixa eu mostrar aqui também outra coisa interessante. Em altas temperaturas, baixa pressão atmosférica. Como assim, professor? E em baixas temperaturas, alta pressão atmosférica. Temperatura também, gente. O clima é importante para a gente entender, tá? Isso quem falou lá, gritou ali, foi minha filha, que ela quer ser geógrafa, ela quer participar da aula. Depois eu mostro ela para vocês, tá bom? Assim, ó, altas temperaturas. Ó, tá no livro de vocês na página 13. Em altas temperaturas, a baixa pressão, ó, altas temperaturas. Ó aqui, ó. Isso aqui, ó, esses pontinhos vermelhos, ou meio rosa, né, ou meio roxo aí. Por quê, gente? Lembra que eu falei na aula passada? A alta temperatura é calor. Então, quando o calor é sol forte, as partículas de ar, elas se expandem. Elas vão para cima, elas ficam mais leves. Já falei isso quando a mamãe está fazendo alguma comida, um café, um chá, enfim. Observem que o vapor de água ele vai subir, ele não desce. Falei isso na aula passada. Então, em altas temperaturas, o calor, a baixa pressão atmosférica. Por quê? Porque as partículas de ar elas vão se expandir, elas vão sair, vão se deslocar, elas não estão tão unidas, tá certo? Já em baixas temperaturas, ó, esse aqui de azulzinho, tá vendo? Esses pontinhos azuis, a alta pressão atmosférica é maior. Por quê? Porque elas se juntam com frio, ó, em temperaturas frias, e aí, igual se juntar, a alta pressão atmosférica é maior, porque ela é mais pesada, ela fica mais densa com os vapores de ar, de água, quer dizer, tá?
Vapores de água com as partículas de ar fazem com que haja em baixas temperaturas, em épocas frias, ficam mais a pressão atmosférica, ficam mais pesadas, por isso que elas vão se concentrar, vão se juntar e vão pesar mais. Lembra que eu falei também na aula passada sobre o ar-condicionado. Observem que o ar-condicionado sempre é posicionado nas áreas mais altas da nossa casa. Por quê? Porque o ar mais pesado ele vai descer, ele vai cair. Já em época de calor, as partículas elas vão subir, vão se separar. No frio vão se juntar, no calor vão se separar. Entenderam? Tá? E aqui está a imagem também da página 13 para vocês, com a presença, né, de grandes altitudes, ou seja, as pessoas vão a grandes altitudes, eles sentem a falta de ar. Por isso aqui é uma imagem de 2010 de um alpinista, né, subindo, e ao tentar subir esses lugares altos, aí pode ser Monte Everest, entre outros, eles utilizam aqui, ó, tá vendo, ó? Há uma máscara de oxigênio, exatamente, eles vão utilizar essa máscara de oxigênio para poderem tentar respirar um pouco melhor. Exatamente, tá vendo como é fácil? Só prestar um pouco atenção. Facílimo. E outro aspecto, eu estou falando só sobre a pressão atmosférica. O deslocamento de ar é a partir de agora. Exatamente, que são nossos queridos ventos. Essa imagem também está na página 15 do livro de vocês, tá? E observem aqui essas setinhas, são o deslocamento dos ventos, exatamente. Os ventos polares, olha o nome dizendo, ventos polares, o que é isso, professor? Os ventos polares são as zonas polares, caracterizam-se, como áreas de alta pressão. Os ventos polares caracterizam-se como áreas de alta pressão. E esses ventos polares vêm da onde, professor? Exatamente, os ventos polares vêm dos polos, ó. Polo sul, ó, as setinhas, ó, e polo norte lá em cima, tá vendo aqui em cima? Então, esses pedacinhos do polo norte e do polo sul são os ventos polares que trazem o frio para as regiões, exatamente, e são áreas de alta pressão, áreas de alta pressão. Os ventos alísios, preste atenção, sopram das latitudes em torno de 30 graus em direção à linha da onde? Do Equador. E outra, eles estão constantemente, eles estão todos os dias ali se movimentando. Os ventos polares eles são mais fortes em épocas de inverno. Eles empurram aí na época do inverno, tanto o inverno na região norte como o inverno na região sul, eles recebem esses ventos dos polos. Já os ventos alísios, eles estão ali todos os dias, são esses aqui, ó. Os ventos alísios aqui, ó, que tem um setinho demais, ó. Tá vendo? São áreas aqui que vão empurrando, tá no livro de vocês na página 15 e 16, eles vão empurrando, deslocando aí para as áreas aí da linha do Equador. Então aí constantemente, tá? E aí deixa o ano todo ali quente, frio, recebendo todos esses ventos que vão influenciar nessas temperaturas que estão no nosso dia a dia. E professor, e essas setinhas aqui que traem entre o Polo Norte e os ventos ali? São os ventos oeste. Essas aqui, ó, essas setinhas aqui, tá vendo, ó? São chamadas de vento oeste. Entenderam? Ventos polares vêm dos polos, os ventos alísios sopram das latitudes em torno de 30 graus, tá? Até a linha do Equador, tá? Aqui, essas faixinhas aqui, ó. E aqui são os ventos oeste, tá certo? Vocês entendam, minha turma do sexto ano? Para dar continuidade, nós temos a brisas da terra e mar. Quem aqui já tomou banho de piscina, ou do rio, ou do mar à noite? Quase todo mundo, né? Observem que quando você entra na água, por mais que fora da água tá frio, então hoje à noite tá fazendo friozinho, mas a água tá tão quentinha, como lá tem um aquecedor, não. É porque as águas, elas servem como, funcionam na realidade, não servem, funcionam como uma bateria de um celular, tá? Como assim, professor? A gente que quer utilizar, por exemplo, a bateria do celular durante o dia, a gente carrega à noite, não é assim? A noite toda carregando para usar durante o dia. Durante a noite, né, a água está quentinha, por quê, professor? Porque recebeu durante o dia os raios solares. Então, quando você entra na água à noite, em algumas localidades, não no mundo todo, até porque a gente sabe vai variar dependendo da localidade, estou falando aqui do Brasil, da nossa região, durante o dia, a água recebeu bastante raios solares, então ela vai
segurando essa energia. Então, à noite, esse processo acontece ali, não a noite toda, é claro, mas durante a noite a água está um pouco quentinha, morninha, por isso que a gente sente. Já durante o dia, às vezes o sol está aquele calorzão, aí quando você entra na água, você sente aquela água friinha, gostosa. Por quê? Porque na madrugada, aí num certo período da noite, a água também está recebendo os ventos frios, né? A frieza. Então, durante o dia, ela ainda tem uma carguinha de água geladinha, gostosa, você entra, eita que água bacana. Então, a água, ela tem esse poder de absorver os raios solares, o calor, e ele não dispensa rapidamente, ele segura um pouco, como uma bateria de celular, como se fosse uma bateriazinha. Ela não descarrega de vez a água, ela vai descarregando aos poucos. E aí o que é que vai variar aqui, ó? As brisas da terra e mar são exemplos de ventos que circulam periodicamente. Como assim, professor? Deixa eu mostrar na imagem. Olha que imagem bacana. Ó, durante o dia, aqui o diazão lindão, solzão, a água está um pouco que fria. Está aqui de azul, ó. Então ela vai empurrando aqui, ó, o vento frio para a terra e a terra vai empurrando o vento quente para o mar durante o dia, ó. Como é bacana. Ó, por isso que a água está friinha durante o dia, ó, que bacana. E aqui está o solzão. Já durante a noite é o contrário. A água está o quê? Quente, porque recebeu durante o dia o quê? Os raios solares, exatamente. E aqui faz o inverso, ó. Durante a noite a terra manda os ventos frios e o oceano, os mares mandam o vento, o mar manda o vento quente. É o inverso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Terminando por aqui a nossa querida aula. E antes de terminar com a imagem lindíssima da nossa cidade de Delmiro Gouveia, fica aqui, ó, nesse cantinho aqui do mapa de Alagoas, exatamente, no sertão alagoano, nossa querida Delmiro Gouveia, que tem aí as maiores extensões de cânions de São Francisco, uma beleza natural bacana, a história do Angiquinho, a história do próprio fundador da cidade de Delmiro, Augusto da Cruz Gouveia. Então, divulguem essa imagem, compartilhem, né? Divulguem a nossa cidade, essas imagens belíssimas. E eu vou terminando por aqui. Fique com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui!